Ter um podcast é como estar numa relação. Não acreditas? Vem saber como neste episódio. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! É verdade, ter um podcast é mais ou menos como estar numa relação. Ora, vou-te explicar exatamente como. De que forma é que eu vejo um paralelismo entre ter um podcast e ter uma relação. Para termos uma relação, nós necessitamos de compromisso, certo? Estamos comprometidos ou comprometidas com alguém. Temos esse compromisso e assumimos esse compromisso se queremos verdadeiramente ter uma relação com alguém. Pois bem, com um podcast é exatamente a mesma coisa. Para termos um podcast é muito importante nós assumirmos este compromisso. Nós estarmos verdadeiramente comprometidos e comprometidas com quem está a ouvir. Nós estarmos verdadeiramente comprometidos e comprometidas, em primeiro lugar, connosco. Termos este compromisso connosco próprios, colocarmos o podcast na nossa agenda e, acima de tudo, comprometer-nos em partilhar a nossa mensagem com o mundo. Depois temos um compromisso também com o nosso negócio, porque ter um podcast é algo que é exigente, é algo que nos exige tempo, disponibilidade e, acima de tudo, é algo que pode trazer aqui benefícios para o nosso negócio. Então, ter um podcast também é ter este compromisso com o nosso negócio. E ter um podcast é ter um compromisso com quem também? Com quem nos ouve. Sim, na verdade, quem nos ouve vai estar à nossa espera, vai estar à espera das partilhas que nós fazemos. Desta forma, ter um podcast é assumirmos esse compromisso, primeiro connosco, com o nosso negócio e com as pessoas que nos ouvem, tal e qual uma relação. Para ter um podcast é essencial nós investirmos em quê? Na nossa comunicação, não é verdade? Para ter um podcast, nós acabamos por treinar a nossa comunicação, primeiro porque todas as semanas estamos a partilhar algo com quem nos ouve, depois porque temos que nos ouvir sempre que editamos e desta forma também estamos aqui a treinar a nossa comunicação. Principalmente se tivermos esta capacidade não só de partilhar a nossa mensagem, mas também de nos escutarmos. Então, e tal e qual como uma das minhas podcasters diz, o podcast é uma escola de comunicação. É verdadeiramente uma escola de comunicação. Num relacionamento, também é muito importante investirmos na comunicação. Se nós queremos que o nosso relacionamento funcione, temos que investir na comunicação. A outra pessoa não consegue ler os nossos pensamentos. Então, investirmos na comunicação também é essencial. Ter um podcast é sermos responsáveis. E sermos responsáveis em quê? Primeiro, neste compromisso que assumimos e com a periodicidade que nós decidirmos, partilharmos a nossa mensagem. Depois é sermos responsáveis também com o conteúdo que é partilhado. Sim, nós podemos e devemos partilhar a nossa opinião, podemos e devemos sustentar esta nossa opinião e convém não estarmos aqui a criar conteúdo que de alguma forma engane as outras pessoas ou que as induza em erro. Ou seja, devemos ter esta responsabilidade no cuidado relativamente ao conteúdo que produzimos. A mesma coisa relativamente a uma relação. Nós também somos responsáveis pelas nossas atitudes, pela forma como nos comportamos, tal e qual como acontece aqui no podcast. Então já vimos aqui 3 semelhanças entre ter um podcast e ter uma relação, mas ainda não ficamos por aqui. Vamos continuar a partilhar então quais é que são as semelhanças entre ter um podcast e ter uma relação. Venha daí. Ter um podcast é também muito gratificante. Tal como numa relação, ter um podcast faz o nosso coração vibrar a cada episódio, com a emoção de colocarmos o primeiro episódio no ar, com a emoção de continuarmos a alimentar este episódio, de recebermos os primeiros feedbacks, tal e qual como numa relação. A emoção do primeiro beijo, a primeira vez que damos a mão, a primeira vez que estamos juntos. Então há assim um crescendo
numa relação, a mesma coisa nesta relação que nós acabamos por ter com o nosso podcast. Porque, no fundo, ter um podcast é assumir esta relação. E há aqui algo que eu ainda queria partilhar contigo relativamente a ter um podcast e ter uma relação. É necessário teres cuidado. É preciso alimentar, tal como uma relação. É preciso continuares a alimentar a paixão pelo teu podcast. Porquê? Porque senão vem esta paixão inicial, este fulgor que realmente nós queremos estar sempre a partilhar, nós queremos que toda a gente saiba que nós temos esse podcast e depois acabamos por cair numa curva descendente por causa do dia a dia, da rotina, das exigências do trabalho e não acabamos por alimentar, não acabamos por estruturar devidamente o nosso podcast e ele acaba por se transformar num podcast de fantasma, com teias de aranha, como uma das minhas podcasters dizia numa das sessões do PodLab, que encontrou não sei quantos podcasts abandonados. E na verdade, quando tens um podcast, tu não vais querer que o teu podcast fique abandonado. Se assim é importante que o estrutures de forma clara e, acima de tudo, de acordo com os objetivos do teu negócio, de acordo com os teus princípios e os teus valores e também de acordo com as tuas pessoas, com quem te vai ouvir, respondendo às suas dúvidas, às suas questões e desta forma tenho a certeza que vais conseguir ter um podcast de sucesso. Por último, queria ainda partilhar contigo que, tal como numa relação, ter um podcast muitas vezes é exigente. Tal como numa relação, ter um podcast muitas vezes coloca-nos fora da nossa zona de conforto, mas acima de tudo é um gosto, é um prazer imenso ter um podcast e acima de tudo poderes ter a oportunidade de poderes deixar a tua mensagem pelo mundo, de poderes partilhar aquilo que faz sentido para ti, aquilo que mudou a tua vida com outras pessoas e assim poderes impactar um pouquinho da vida de cada um. Por isso fica aqui esta minha partilha e agora tenho a certeza que vais olhar para o podcast com outros olhos. Não é verdade? Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me sugestões do que gostarias de aqui ouvir. Um beijinho muito sonoro. Schwack!